Todos os anos, cerca de 4.000 crianças e adolescentes morrem em acidentes de trânsito no Brasil. Por isso, todo cuidado é pouco. Ontem, um menino de 7 anos foi atropelado em Vila Velha. Ele passava pela faixa de pedestres quando foi atingido. Segundo os moradores, o cruzamento é perigoso. Carros e ônibus entram na rua em alta velocidade. Nesta terça, um menino de 7 anos foi atropelado no local, que fica em São Torquato, Vila Velha. Testemunhas contaram que ele ia para a padaria com um colega, quando foi atingido pelo ônibus na faixa de pedestres. Eu vi uma criança chorando aqui no chão, gritando desesperada. O trocador viu a gravidade da criança e foi e botou ele no ônibus. Porque juntou muita gente, né, que é uma criança pequena, e ficou pensando que ele veio atropelar a criança na faixa, né? Todos os anos, cerca de 110.000 crianças e adolescentes são hospitalizados devido a acidentes no trânsito no Brasil, de acordo com a ONG Criança Segura. Mas por que tantas crianças e adolescentes são vítimas de acidentes de trânsito? Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, é nessa idade que eles são mais desatentos. E não é só isso. A gente percebe que tem algumas crianças que parece que elas são impulsivas, elas têm uma pilha a mais do que as outras. Então nós temos que tentar desenvolver nas crianças o senso de responsabilidade. A responsabilidade dos pais é cuidar por meio dos exemplos e fazer com que a criança entenda a responsabilidade daquela ação. A Maria Tânia é mãe de 2 meninas de 14 e 5 anos e sabe bem disso. Ela não mede esforços quando o assunto é segurança das filhas no trânsito. Eles acham que já é independente e a gente tem que ficar ali, né? Sempre falando, né? Segurando mesmo, sem eles querer, porque o que vale, né, é a segurança que a gente tem pelos nossos filhos, né? Pois é, a criança não tem ali aquela percepção de perigo, né? Ela precisa ser ensinada, educada, ela quer correr, quer brincar e não percebe o perigo que está ali, né? E o Espírito Santo está entre os 10 estados que registram os maiores números de acidentes com morte. Deixa eu chamar a Fernanda Batista, que está ao vivo no local onde aconteceu esse acidente que nós comentamos aí. Tem os detalhes desses dados também. Bom dia, Fernanda. Oi, Andressa, bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. É isso mesmo, a gente veio aqui até o local onde ocorreu esse acidente, essa esquina aqui do bairro São Torquato, em Vila Velha. No tempo que a gente esteve aqui, Andressa, a gente percebeu, registrou muitos ônibus municipais de Vila Velha fazendo a curva acentuada. Ônibus que vêm lá da região do Hospital Estadual do município e fazem a curva para cá, Andressa. Tem até um quebra-molas, né? Um pouco antes da curva, a gente percebe ali um redutor de velocidade. Mesmo assim, os coletivos e outros veículos também fazem essa curva em alta velocidade. Logo no comecinho aqui, ó, dessa outra rua que dobra, tem uma faixa de pedestre, ela está um pouquinho apagada, mas dá para a gente ver que tem uma faixa. O menininho de 7 anos, que tinha ido à padaria com o colega, ele estava atravessando justamente essa faixa aqui, ó, onde os carros estão passando, quando ele foi atropelado por um desses ônibus, um coletivo, né? O trocador desceu do ônibus, pegou esse menino, tirou esse menino da rua, colocou dentro do ônibus, que o levou aí para o PA da Glória, o pronto atendimento da Glória. Em seguida, ele foi encaminhado aí para o Hospital Infantil de Vila Velha, o IMABA. Agora, Andressa, muitas pessoas que vivem aqui estão reclamando, né, que os veículos realmente viram aqui em alta velocidade e chama a atenção da gente também o posicionamento dessa faixa de pedestre. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Greg Repsold, ele é arquiteto e urbanista, que vai falar um pouquinho sobre essa demarcação aqui na rua. Greg, bom dia. Essa faixa está em local correto, está bem posicionada? Olha, pela minha avaliação, essa faixa não se encontra corretamente posicionada, ela está muito próxima da esquina. Nós temos uma construção construída no alinhamento que dificulta a visualização de quem está passando com um veículo para fazer essa curva. Por essa razão, essa faixa devia estar mais afastada da esquina para permitir que tanto o motorista de carro, de ônibus, ele consiga visualizar quem está atravessando ao fazer a curva e parar o veículo antes de estar passando por cima da faixa. A gente está vendo ali agora, o ônibus está passando pelo quebra-mola, vai fazer a curva à direita, ó, ele abre bastante e já
desce embalado, né? Ele nem dá uma paradinha para dar uma olhada se tem alguém realmente na faixa de pedestre ou se tem um veículo vindo no sentido contrário, né? O ônibus chega, inclusive, a passar pela contramão, não é isso, Greg? Isso, essas horas é necessário muita prudência, porque essa é uma via muito estreita, ela tem uma situação de calçada ali com uma proteção feita em trilho de trem que dificulta a curva e por essa razão os veículos mais longos, sejam eles ônibus, caminhões ou caminhonetes, eles precisam reduzir mais a velocidade para fazer essa curva. A gente vê que apesar do quebra-mola, que é esse redutor de velocidade existente, os ônibus não têm diminuído a velocidade para fazer essa curva, a gente pôde verificar isso no tempo que a gente ficou aqui. E isso é muito preocupante, né? Porque ontem foi uma criança, mas pode ser qualquer pessoa que está passando por esse espaço que pode estar sofrendo esse tipo de acidente. Como a gente estava mostrando, a casa vem muito para frente, né? E aí atrapalha a visibilidade também do motorista que vai fazer essa curva. Sim, essa construção ela está no alinhamento e ela acaba, por essa razão, dificultando a visualização dos veículos que estão na outra pista ou dos pedestres. Por essa razão, o ônibus precisa reduzir mais a velocidade, abrir, fazer essa curva com menos velocidade para conseguir visualizar as pessoas que estão trafegando nessa faixa de pedestre. Até porque ela não está corretamente sinalizada, né? A tinta dela já desgastou e ela está quase sumindo aqui no asfalto. Essa faixa ela tinha que estar um pouco mais para trás, menos aqui na curva? Sim, eu acredito até que uma das razões pelo fato dela ter sido pintada aí é por conta do desnível da calçada dessa construção, que dificulta o trânsito, e colocaram ela na direção da saída da garagem. Mas ela está numa posição completamente equivocada. Ela está localizada na frente da saída de veículos de duas construções que ficam dos dois lados da pista e ela está muito próxima da esquina. Tá certo, Greg, obrigada pela participação. Tá aí, Andressa, a avaliação de um arquiteto, urbanista, que já constatou aí, né, que essa faixa tá em local inadequado, ainda tem esse muro que atrapalha. O pessoal que vira aqui, ônibus, motoristas, precisam reduzir a velocidade e passar com cautela por essa curva. Tá certo, muito obrigada, viu, pelas informações, Fernando, ficou excelente a avaliação ali tudo, a gente mostrou certinho a velocidade que o ônibus virou ali, apesar de ter um quebra-molas ali pertinho, ó, tá passando outro agora, ó, olha lá as crianças, ó, não consegue ver, gente, o ônibus não consegue ver, infelizmente, olha lá. Então passa ali muito perto realmente, fica apertado e a gente mostrou então todos os detalhes aí desse problema que acontece ali nesse bairro e daqui a pouco a gente vai, claro, continuar recebendo novas informações sobre esse caso. Obrigada, Fernanda, pelas informações.